Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você é que quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele não ouve Deus falar imediatamente. Deus falou com ele em casa e disse: desce à casa do oleiro. Jeremias desce à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, ele não ouve a voz de Deus imediatamente. Algo chama a atenção de Jeremias. Jeremias, então, quando ele chega na casa do oleiro, ele começa a observar o oleiro trabalhando. O oleiro está fazendo um vaso. Até aí, tudo normal. O oleiro está trabalhando, fazendo o seu ofício, modelando um vaso sobre a roda. E enquanto isso, Jeremias está observando o oleiro trabalhando e Jeremias observando. O interessante é que Deus diz: vai à casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Só que veja bem, quando Jeremias chega, antes de Deus falar com Jeremias, alguma coisa precisa acontecer para que Jeremias venha entender a fala de Deus, para que Jeremias venha entender o que é que Deus vai transmitir para o seu coração. Olha que coisa extraordinária, já aplicando a palavra para a nossa vida. Às vezes é necessário acontecer alguma coisa para entendermos o que Deus está querendo dizer. Preste atenção nessa palavra. Essa é uma das maneiras que Deus usa para nos ensinar. Às vezes Deus quer falar alguma coisa conosco e é necessário acontecer alguma coisa antes, para prender a nossa atenção, nos chamar a atenção, fazer com que nós viemos ficar atentos à palavra do Senhor. Porque talvez se Deus falasse, liberasse uma palavra, sem que nada acontecesse, poderíamos pensar que era coisa da nossa cabeça, ou não dar muito crédito ou muita atenção, ou ficarmos distraídos com outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer passar para a nossa vida. Então Deus permite, meu irmão e minha irmã, algumas coisas acontecerem para que a gente venha ficar atento, ligadinho àquilo que Ele está para nos dizer, porque o que Deus tem para nos falar é muito mais importante do que qualquer outra coisa que possa acontecer. É muito mais importante a gente ouvir Deus falar do que ouvir um irmão falar, ouvir o vizinho falar, do que receber um telefonema, do que atender uma mensagem. É muito mais importante parar para ouvir Deus falar. Você lembra daquela passagem de Marta e Maria, onde Jesus chega em Betânia, na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Jesus entra na casa e elas recebem o Senhor Jesus, e diz a Bíblia que Marta, muito atarefada, começa a trabalhar, arrumando a casa e preparando algo para servir o Senhor Jesus. Veja bem, a intenção de Marta era a melhor, era atender bem Jesus, servir o Senhor Jesus da melhor maneira possível. Enquanto Marta está fazendo isso, Maria está assentada ouvindo Jesus falar. Olha que coisa extraordinária. De repente, Marta fica atribulada com aquilo e ela chama Jesus e diz: Mestre, não te importa que eu esteja aqui trabalhando sozinha e a minha irmã sentada sem me ajudar? Manda ela me ajudar. Jesus libera uma palavra na vida de Marta e diz: Marta, Marta, você está fadigada, está atarefada com muitas coisas, mas uma só te é importante. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja bem, meu irmão e minha irmã, será que você entendeu essa palavra? É muito mais importante parar para ouvir o nosso Senhor Jesus falar do que fazer qualquer outra coisa. Quando o Mestre está falando, nós nos aquietamos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do poderoso, do Santo de Israel. Então, às vezes, Deus ele prende a nossa atenção com alguma coisa para Ele falar. Ele quer a nossa atenção. Então, é necessário acontecer alguma coisa para que Ele venha falar o que Ele precisa para a nossa vida. O texto mostra que o vaso estava nas mãos do oleiro e se quebrou. Outro ponto interessante dessa palavra
é que o vaso estava nas mãos do oleiro e se quebrou nas mãos do oleiro. Alguns pontos eu gostaria de destacar com você que estão na palavra. Então eu gostaria de destacar exatamente de forma exegética, ou seja, de forma literal, o que está no texto sagrado. Não vamos fugir do texto sagrado. A Bíblia diz que o vaso estava na mão do oleiro e se quebrou na mão do oleiro, ok? Então vamos interpretar a palavra. O vaso estava na mão. O texto não diz em momento algum que o vaso caiu no chão. Às vezes nós ouvimos alguém dizer que o vaso caiu no chão. Só que o texto não diz que o vaso caiu no chão. O texto diz que o vaso estava na mão do oleiro e se quebrou na mão do oleiro. Então veja bem, o vaso não cai da roda, ele continua em cima da roda. Isso aqui é sensacional. Ele desmancha na mão do oleiro, louvado seja o nome do Senhor, e continua na área de trabalho. Oh glória, aleluia. Será que você está entendendo essa palavra? O vaso estava quebrado, mas ainda estava no local de trabalho. O vaso estava despedaçado, mas ainda estava na mão do oleiro. Aleluia. Talvez o vaso está quebradinho. Talvez o vaso está rachado, mas ainda está na mão do oleiro. Talvez o vaso está despedaçado, está sem forma, mas ainda está no ambiente de trabalho. Oh glória! E se está na mão do oleiro, está seguro, está guardado, porque o oleiro é o único que sabe trabalhar com precisão e perfeição naquele barro, aleluia, e fazer dele um novo vaso. Alguns pontos nós precisamos destacar dessa palavra para edificar a nossa vida. Preste atenção, outro ponto que eu gostaria de destacar com você. Você não vai ver escrito na palavra dizendo que o oleiro precisou acrescentar mais barro. Aleluia, o oleiro pegou a mesma massa. O oleiro não acrescentou mais barro. Ele pegou o mesmo barro para fazer outro vaso. O barro era o mesmo, o vaso era outro. Você está entendendo essa palavra? O oleiro também não tirou um pouco de barro. Você não vai ver dizendo que o oleiro precisou tirar barro para fazer outro vaso. O oleiro não precisou acrescentar mais barro para fazer outro vaso. Meu irmão e minha irmã, a matéria-prima é a mesma. O material é o mesmo. Aleluia! Deus dá a forma do mesmo material que foi quebrado antes, que foi despedaçado antes, porque está nas mãos dele e ele dá a forma e o molde que ele quiser. Não precisa acrescentar nem tirar. Aleluia! Não precisa, louvado seja o nome do Senhor, ajudar Deus a trabalhar. Não precisa dar um jeitinho para que o Senhor venha operar o que Ele deseja na nossa vida. É tão somente continuar nas mãos do oleiro, porque Ele sabe exatamente o que é necessário ser feito para dar forma ao vaso. Louvado seja o nome do Senhor. A massa era a mesma, o barro era o mesmo, o formato do vaso que mudou. A Bíblia diz que Ele fez outro vaso, conforme bem parecia aos seus olhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o oleiro não estava se agradando mais do formato que o outro vaso estava. Será que você consegue entender isso? Às vezes nós falamos assim, o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso, por conta própria, se quebrou na mão do oleiro. Ora, o vaso não tem vontade própria. O vaso não pode se quebrar por conta própria. Não, o oleiro, com muita perfeição, até porque Deus ele faz essa comparação, dizendo que Ele é o oleiro, então Deus não falha, Deus não erra, Deus não perde o controle da massa. Será que você está conseguindo entender? Deus não perde o controle da situação. Será que Deus nesse momento perdeu o controle e se desesperou porque o vaso se despedaçou? Claro que não. O texto é claro, é só a gente interpretar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto está dizendo que o vaso se quebrou na mão do oleiro e o oleiro fez outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos. Ou seja,
Ele fez outra forma mais agradável aos seus olhos, porque o outro não estava ali agradando. Então foi permitido que fosse desfeito e ele então começa a formar daquela massa um outro vaso. Será que você consegue entender isso? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem o poder, como oleiro, de mudar o formato do vaso. Aleluia! Então, se ele muda o formato do vaso, ele muda a capacidade do vaso, ele muda a aparência e também muda a capacidade. Veja bem, se o vaso outrora estava com a boca muito grande, ele consegue fazer um outro vaso com a boca pequena. Se o vaso era muito longo, muito comprido, ele consegue fazer um vaso um pouquinho mais baixo, mais achatado. Será que você consegue entender isso? Se o vaso tinha uma espessura um pouco mais larga, ele consegue fazer uma espessura um pouco mais estreita, porque ele é o oleiro, ele faz o vaso do jeito que ele quer. Você consegue entender essa palavra, meu irmão e minha irmã? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ainda é um oleiro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele fez um vaso e mudou a aparência do vaso. Era como se ele estivesse dizendo: bom, esse vaso não está me agradando mais. Só que eu não vou descartar ele não. Eu não vou jogar ele fora. Eu vou quebrar, eu vou amassar e vou fazer outro vaso. Vou dar outra forma. Vou dar outra serventia para ele. Outra função para ele. Vou aumentar a capacidade ou diminuir a capacidade. Você lembra da parábola dos talentos? Onde o Senhor deu um talento para outro deu 2 e para outro deu 5. Você lembra? E o texto vai dizer que a cada um recebeu conforme a sua capacidade. Então é Deus que dá a capacidade e Ele coloca o conteúdo na nossa vida de acordo com a nossa capacidade. Será que você consegue entender isso? É o oleiro que vai nos moldar. Então essa capacidade, preste atenção, meu irmão e minha irmã, essa capacidade que você tem não vem de você mesmo. Foi o oleiro que te formou assim e te deu essa capacidade de receber esse conteúdo. Mas ele também é poderoso para aumentar a capacidade ou diminuir, dependendo do que ele está vendo no vaso. Se ele estiver se agradando do vaso, ele mantém o formato. Agora, se não estiver se agradando, ele quebra e faz outro vaso conforme bem parecer aos seus olhos. Ele dá outra funcionalidade para o vaso, ele dá outra função, dá outro formato, outra capacidade. Meu irmão e minha irmã, quantos vasos exaltados nós vemos por aí, quantos vasos se exaltando, quantos vasos ostentando a capacidade. De repente o oleiro vai lá, toca a mão nele, despedaça ele todo e faz outro vaso conforme bem lhe parecer, porque o oleiro tem esse poder. Eu não tenho e nem você tem, porque também todos nós somos vasos, mas nós servimos ao mesmo oleiro e é ele que nos coloca em cima da roda, movimenta a massa e nos dá forma. Ele muda a aparência. Às vezes o vaso pode estar lá sujinho, jogadinho no canto, ninguém dá nada para ele. O olheiro pega ele, limpa ele, molda ele, dá um capricho nele, aleluia. E de repente aquele vaso que era vaso de desonra torna-se um vaso de honra para a glória e para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele muda a aparência, muda o tamanho, muda a espessura, a largura, ele muda a sua finalidade. É o oleiro que coloca essas características no vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Se o oleiro não estiver se agradando do que está vendo, ele muda o vaso e faz outro vaso conforme bem lhe parecer aos seus olhos. Um vaso que cabia muito pode passar a caber pouco. Um vaso que cabia pouco pode passar a caber muito. A capacidade é o oleiro que dá. Nós somos barro nas mãos do oleiro. É ele que nos molda e coloca do jeito que ele quer. Que nós viemos reconhecer a nossa total dependência de Deus. E entendamos que somos vaso na mão do oleiro e que Deus ainda é o oleiro.
Então aproveite, meu irmão, minha irmã, o formato que você está agora, porque a qualquer momento isso pode mudar. Será que você está entendendo isso? A forma que você está agora não é uma forma permanente. O olheiro ainda está no poder da massa. O olheiro ainda tem poder sobre o vaso. Então ele muda e ele faz do jeito que ele quiser. Nós somos o vaso e Deus é o olheiro. E venhamos dar a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração que lhe é devida. Que venhamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da sua presença, nos encher do seu Espírito Santo, de bondade, de humildade, mansidão, temperança. O fruto do Espírito esteja em evidência na nossa vida. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esta palavra poderosíssima, que venhamos entender que somos vaso na mão do olheiro. É Ele que nos molda, é Ele que nos capacita, é Ele que nos coloca do jeito que nós devemos ser. Amém? Glórias a Deus! Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de Deus para a nossa vida. Aprendizado da palavra é a melhor coisa do mundo. Você vai crescendo, aprendendo, desenvolvendo e se tornando uma nova criatura no nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado, aquele abraço e vamos juntos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.